Sejam bem-vindos ao AgriNews Play, uma iniciativa da AgriNews Brasil com as associações de avicultura e de outras produções do Brasil para a produção de informação de qualidade para vocês. A gente está dentro do Avicultor Mais. Esse evento é organizado pela Avimig. Estamos no espaço da feira com esse estúdio profissional, a minha equipe maravilhosa tocando esse trabalho desde ontem para produzir conteúdo para vocês. E eu estou recebendo figuras muito interessantes, muito importantes do setor aqui no estúdio para a gente conversar sobre temas relacionados à avicultura. Eu estou conversando agora um pouco aqui, antes da gente começar a gravar, com o Dr. Emílio Mulcherek. Ele é engenheiro agrônomo, presidente do Conselho Técnico Científico e Ambiental da Avimig, e ele estava me contando que acabou de fazer a palestra para o pessoal e terminou a palestra com uma foto que a gente usou na edição passada da Avimig de um frango deitado na cama, né, seu Emílio? Rapaz, está aqui. Tá aqui a revista, né? Pode ir pegando que eu vou continuando aqui. Da minha pasta, né? Na outra pasta? Sim, mas... Hoje, o seu Emílio fez uma palestra aqui, qual o melhor material de cama para uso na atualidade? Aí a gente segue com o tema. Eu queria começar, senhor Emílio, a cama ideal existe? Na teoria, a gente sempre tem uma cama ideal, com baixa contaminação, custo viável, alta disponibilidade, mas na realidade da granja, o que é possível de fato? O setor precisa aceitar um padrão mínimo viável ou ainda estamos longe disso? A senhora sabe, eu lhe agradeço pela oportunidade da pergunta. Não existe material ideal de frango, de cama de frango, porque ele varia de região para região de acordo com as matérias-primas que tem. Mas o que eu posso lhe dizer é que existem alguns destaques. Por exemplo, aqui na região de Pará de Minas, onde a avicultura é muito pesada, ainda é casca de arroz moída, desde a época que eu trabalhava lá, embora tenhamos pesquisado e demonstrado, e mostrado na palestra, muitos outros materiais que as integrações daquela região também usam. Mas um forte ainda é casca de arroz moída, que substituiu cepilho de madeira, pequenininho. Mas não quer dizer que não tenha bagaço de cana desintegrado, que não tenha capim napier, capim gordura, casca de café, casca de amendoim, tudo isso tem. E nós pesquisamos. E eu sei que tem regiões que fazem uso disso no estado e fora do estado. Seu Emílio, muita gente olha só o aspecto físico da cama, mas o tipo de manejo tem impacto direto no desempenho zootécnico, nos parâmetros sanitários e até na imagem ambiental da granja. Sim. O que ainda é negligenciado nessa equação? Olha, nós apresentamos na palestra de hoje os requisitos necessários para que um material de cama seja adotado. Primeiro, absorver bem a umidade. Segundo, liberar bem a umidade, a amônia e outros aspectos. Terceiro, ter, vamos dizer, elasticidade suficiente, porque à medida que o frango vai ganhando peso, ele vai se tornando mais pesado e ele vai pressionando a cama. E ela precisa ter elasticidade para ir e voltar, ir e voltar. Esses três aspectos, além, naturalmente, de não ser um material contaminado, ser um material que, ao ser colocado como cama, esteja totalmente limpo de bactérias, de fungos, etc. Existem muitas questões relacionadas à qualidade da cama que precisam ser observadas, né, Sim. doutor Emílio? Geralmente, quando o senhor vai até uma granja, quais são os principais problemas que o senhor encontra? Olha, às vezes eu vejo cama sendo utilizada e reutilizada com uma espessura de cama menor do que o desejado. Provavelmente por economia ou provavelmente por dificuldade de obtenção de material tradicional.
Aí a gente fala dos outros materiais, inclusive que eu faço parte como autor de muitos deles, porque eu fui pesquisador da EPAMIG. Então foi lá que nós começamos esse trabalho e a Embrapa aderiu a esse trabalho, sabe? O que eu vejo de cama é isso. E vejo também o seguinte, gostaria que a desinfecção fosse assim, como é que eu vou dizer, um pouco mais completa. Embora ela seja bem feita, precisa ter talvez um vazio sanitário mais apropriado. Muitas vezes não é apropriado pela urgência em voltar com a cama para atender às necessidades de produção, não é? A programação de abate de frangos e tal. Mas fora disso, o que eu vejo é que a disponibilidade de materiais de cama poderia ser maior pelos materiais que tem pesquisado já. E foi o que eu apresentei na palestra hoje, sabe? O que o senhor sentiu do público hoje aqui? Teve bastante pergunta? Como que foi? Isso, eu acho oportuno a senhora perguntar, porque hoje eu fiz de modo diferente. Eu já fiz muitas palestras na minha vida, mas hoje, e algumas outras vezes, eu fiz de modo diferente. Eu falei para eles que não seria uma palestra formal, mas foi uma palestra formal contada na forma de história. Aí contei essa da repórter, acabei com a foto da revista Avenews, elas ficaram todo mundo satisfeita, rindo. E o que eu vi também, assim, que... Como é que a senhora perguntou? Diga de novo a pergunta para eu voltar. Eu perguntei sobre as perguntas, né, do público. Sim. Aí eu disse a eles o seguinte, vamos fazer de modo diferente. Em vez de vocês me perguntarem, eu vou perguntar para vocês. Aí ficaram assim. Eu terminei a palestra e virei para um colega que estava lá, que mora em Pará de Minas, que é o Euler, que é do nosso conselho da Vimigo. Falei, Euler, qual é a sua vivência de cama nesse momento? Aí o que ele relatou se igualou com o que eu falei, que ele é da região de Pará de Minas. Aí quando ele puxou, ele viu que essa metodologia deixava outras pessoas que estavam lá no auditório à vontade. Aí apareceram depoimentos e tal, eu faço desse jeito, olha esse outro aspecto e tal. Eu falei, que bom. Então, ou seja, houve uma interação em que, na verdade, eles é que deram o rumo final na palestra, tá certo? Aí, a hora que a palestra acabou, que eu saí, algumas pessoas que trabalham em granjas vieram conversar comigo. E um deles é tão competente que eu vou sugerir que ele faça parte do Conselho Técnico e Ambiental da nossa associação. O que ele falou para o senhor, que o senhor ficou com essa sensação da competência Como dele? é que ele trabalha a cama, qual é a altura da cama, como ele analisa a qualidade da cama, exatamente aquilo que a gente falou na palestra, sabe? E ele põe tudo isso em prática. Eu ainda perguntei, mas por que você não falou lá? Falou, não, eu queria falar em particular, porque em particular a gente conversa mais. Eu falei, tá certo, foi isso. Se a gente pudesse aproveitar essa oportunidade aqui, doutor Emílio, para passar 5 dicas importantes que possam ajudar no dia a dia do pessoal que está ali na granja, organizando a questão da cama. Organizando a questão da cama? É a síntese da palestra. Será que eu posso olhar e lhe mostrar aqui no escrito? Claro que pode. Talvez esteja lá na minha bolsa, mas se eu puder mostrar para a senhora vai gostar de ver. Quando a gente estava conversando antes de começar a gravação e o doutor Emílio estava comentando que ele começou a atuar na avicultura já logo após a pós-graduação, né? Antes do segundo ano da graduação. No segundo ano da graduação, lá na década de 70, e ele comentou que estava num evento e uma jornalista de uma grande rede chegou olhando para o chão procurando a cama do frango.
E aí a gente estava conversando sobre como as informações evoluíram e o conhecimento do setor evoluiu. E agora o nosso canal, como o senhor utilizou a capa da revista ali no final da palestra, nos nossos veículos, que são a revista impressa, que também é disponível online, sim. os artigos, as newsletters, elas são consultadas por muita gente. E o recurso do vídeo também. Por isso que eu tomei a liberdade de pedir para o senhor fazer essas 5 dicas que depois a gente faz os recortes para as redes sociais, vão ser espetaculares. Aí, o fim técnico da palestra, não o fim ambiental. O fim técnico da palestra foi esse aqui. Em síntese, cabe enfatizar a importância da cama de frango. 1. Absorção de umidade. 2. Ajuda no controle da temperatura. 3. Proporciona conforto às aves. 4. Melhora o desempenho do lote. 5. Que a senhora perguntou. A quinta. Controla a excreta. E 6. Futuro uso como fertilizante. A senhora perguntou o quinto, eu ainda juntei um fertilizante aqui. Ainda juntou, parecia e que eu tinha... muito. E eu nem colei aí o que o senhor tinha feito na palestra, porque eu estou presa aqui no estúdio o dia inteiro, mas a gente está em sintonia ainda, doutor Emílio. Tá bom, muito bem. Que bom, né? Eu acho que nós somos almas gêmeas que nos conhecemos aqui nessa oportunidade de entrevista. Olha lá, ó, a cama. Isso é coisa da Tainara, coordenadora técnica da AVNews, que montou essa matéria aqui da cama. Botou o frango numa cama de luxo ainda. E é isso, não é? A gente, quando vai ver a produção ele tem nutricionista, tem a pessoa que cuida da ambiência, da qualidade e bem-estar do animal, né? Para refletir em desempenho. Tomo a liberdade de dar os parabéns pelos 70 anos da AVMIG. Eu sei que o senhor faz parte dessa história. Desde 1976. Me sinto muito... Qual que é o ponto de mais destaque desses 70 anos? Dá para destacar um? Da AVMIG? Da AVMIG? A forma como ela orienta, como ela recebe e orienta os produtores. A qualidade dos eventos, as divulgações. Tem a revista da AVMIG, que está sendo... Está aqui ela. Está aqui. Deixa eu ver. Me parece que é o número 100 e... Essa aqui tem artigo nosso aqui também. Ela é número 186. 180? É muita coisa. Eu escrevi 186 artigos. 186 artigos. É uma honra conhecer o senhor pessoalmente, doutor Emílio. Alguma mensagem que eu deixei de perguntar que o senhor queira passar para o nosso público? Não. Aqui só eu queria mostrar. Vamos mostrar. Nesse artigo, a importância da AVMIG, não só da AVMIG. Se eu tiver mais um tempo para contar uma história, eu acho que vale a pena ser divulgado. E é o que está aí. Em 1977, existia o Conselho Estadual de Pesquisa Avícola. A representação dele era o colega José Alexandre da Emater, a doutora Marília da AVMIG aqui, e eu que era da EPAMIG, mas já era da AVMIG. A coordenação era nossa, porque eu era o pesquisador. E nas nossas idas às universidades, nós encontramos um trabalho de um colega, de um contemporâneo meu, Altair Soares das Graças, aumentando a densidade populacional, trabalhando desde 10 até 20, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quando ele apresentou o trabalho, a densidade populacional usada era de 10. Aí nós olhamos e falamos, vamos montar a densidade em granjas comerciais, comparação de 10 com 14. E montamos. E o resultado foi fabuloso. E eu cito o resultado aí, isso foi em 1977. E mudou toda a avicultura brasileira, que era de 10, passou para 14 aves por metro quadrado. E aí, então, Sadia e todas aquelas integrações do Sul se interessaram pelo trabalho. Muito bom, eu cito aí, resumidamente, mas cito o trabalho. O fato é que a revista da AVMIG, a AVMIG, a EPAMIG que eu trabalhava e a Emater conseguiram mostrar para o Brasil
que não era preciso trabalhar mais com 10 aves por metro quadrado, e sim com 14. Poucos acreditaram. Colegas nossos diziam para a gente: vocês vão ter problema, vocês vão encher essa granja de coccidiose, de doença respiratória e tudo mais. E nós não levamos em conta. Aí, quando saiu o trabalho, eu publiquei na revista, começando assim: filho feio não tem pai. Filho bonito tem tantos pais que chega-se até a desconfiar da honestidade da mãe. Está lá na revista da Vimig, eu posso lhe mostrar. Doutor Gostou Emílio, do tema? Eu adorei a história. E esse é um material que está disponível online no site da Vimig, pode ser consultado gratuitamente, Claro. tem o PDF para vocês lerem, inclusive dos números mais antigos. E eu queria fazer um comentário com o senhor, que o senhor está falando e eu estou aqui com a minha cabeça pensando, né, sobre a importância da dedicação da vida das pessoas, né? Eu comentei com todo mundo, falei, a Vimig é uma jovem idosa que faz crossfit. Porque ela tá cada dia melhor, né? A gente, os seres humanos, a gente vai passando o tempo, o nosso corpo físico vai se deteriorando. Mas quando a gente vê o resultado dessa dedicação, porque a gente só tá aqui hoje por causa da dedicação do senhor e de pessoas contemporâneas que começaram esse trabalho, inclusive nesse exemplo que o senhor cita da questão da densidade, né? Então, são evoluções às quais nós somos muito agradecidos. E poder fazer esse reconhecimento pessoalmente aqui para o senhor, em nome do senhor, a todas as pessoas que fizeram essa história. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Esse legado continua. Esse legado continua eternamente. Parabéns pelo seu trabalho. E eu só mencionei a abertura do artigo Filho Feio Não Tem Pai, porque eu publiquei na revista, então todo mundo leu. Todo mundo leu e todo mundo que me encontrou falou: rapaz, você teve coragem de colocar isso? Eu falei: por que não? Essas pessoas que diziam que não ia dar certo, chegavam na gente e falavam: eu sabia que ia dar certo. Ah lá. Mentira, você não sabia não. Uhum. Tem que ter muita coragem para postar em coisa nova, né? E responsabilidade. Foi um trabalho feito de maneira responsável. Foi. Novamente, parabéns. Muito obrigada por nos atender. E você que está aí conectado no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Você vai perder de poder compartilhar histórias como essa que a gente contou aqui do Dr. Emílio, se você não continuar com a gente. Muito obrigada.